Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santana, em São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje é dia 18 de novembro, sexta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 a 33. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Este evangelho é uma sequência que nos narra o final da multiplicação dos pães, em que Jesus saciou uma enorme multidão. E a multidão estava saciada e os discípulos estavam cansados, estavam abatidos depois de um dia intenso de trabalho. E Jesus os convida a descansar. Jesus os convida a reabastecer as forças, a repousar em Deus. E pede a eles que pudessem ir na barca à sua frente para o lugar deserto. Enquanto ele despediria as multidões, como se não bastasse acolher a todos, dirigir uma palavra de amor, como se não bastasse saciar a fome daquela multidão, Jesus também fazia questão de despedir uma por uma. Mas o detalhe é este, porque só havia uma barca e os discípulos foram na frente da barca. Como Jesus iria chegar até eles? Pode ser que os discípulos tenham feito essa pergunta: como Jesus iria até nós? Pode ser que nós, hoje, façamos essa pergunta: como é que Jesus virá até mim? Como Jesus irá alcançar a multidão hoje, diante de tantos desafios, da indiferença, do comodismo, do ateísmo, de tantas coisas que nos afastam de Deus, que afastam a comunidade, o mundo de Deus? Como é que Jesus virá até o nosso encontro? Não nos perguntemos como, pois ele virá de uma forma ou de outra. Então, tenhamos paz, tranquilidade. Basta seguir a voz de Jesus. Basta ouvir a voz de Jesus e sermos obedientes. Jesus pediu: ide à minha frente, pois eu irei estar com vocês. Os discípulos foram sem Jesus. Aqui é importante observarmos isso, que muitas vezes nós caminhamos sem sentir a presença de Jesus. Muitas vezes caminhamos acreditando que estamos sós, nas dificuldades, nas provações, nas angústias. Mas não se esqueça, Jesus virá até você. Quando? Como? Não é necessário. Basta termos fé. Basta sabermos que Ele virá ao nosso encontro. E isso já será o consolo de nossa alma. Depois de despedir as multidões, Jesus subiu até o monte para rezar a sós. Aqui está a fonte da energia de Jesus, da paz de Jesus, da sua palavra consoladora, o encontro com o Pai. Então, subir até o alto da montanha e rezar sozinho, fazer um silêncio, contemplar as estrelas, ouvir o silêncio da noite, estar em profunda oração. E a noite chegou e Jesus continuava ali sozinho, naquelas longas horas de oração. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. A barca simboliza a igreja de Jesus que é constantemente agitada por fortes ventos contrários, por tudo aquilo que procura destruir a igreja e seus fiéis. O pecado, a indiferença, o egoísmo e tudo aquilo que poderíamos nomear de mal que existe no mundo. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando tudo parecia improvável, os discípulos estavam cansados, era madrugada, tudo parecia impossível e Jesus foi até eles. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar,
Ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, porque ninguém nunca havia visto aquilo. Eles não poderiam acreditar em algo tão mágico, tão belo. Mas Jesus disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. É o Senhor que vem ao teu nosso encontro. Não tenham medo nas pequenas coisas, nos pequenos sinais. Deus se faz presente. E Jesus respondeu a Pedro, que disse: Senhor, manda-me ir até o teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus disse: vem. Pedro desceu e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu sua mão, segurou a Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Jesus acalma as tempestades, consola os discípulos, estende suas mãos para Pedro, assim como estende as mãos para cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.